A vida está esperando você fazer para ela e por ela o que você nunca fez, para que ela possa te devolver o que nunca te deu. No bairro dos Estados Unidos, o indivíduo mudou para uma grande chácara. E ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. E ele viu aquele quintal vazio. E ele gostava muito de plantas. E ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele da calçada olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região, volta e meia, é visitada por furacões. E desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades. E por isso nenhuma delas caíram. Hoje, mais uma vez, eu quero fazer com a igreja, e acho muito propício, uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, cujo tema é aprendendo com as tempestades. Todas as vezes que as tempestades se levantam, elas não têm a autorização e nem o poder suficiente para destruir a nossa vida. Tempestades que vêm na direção daqueles que servem a Deus, elas seguem junto com o cumprimento da palavra de Deus, que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha. Forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Começa de novo, recomeça de uma forma totalmente diferente, assertiva. Reúne o restinho das suas forças, porque eu sei que tem sido pesado, porque tem sido pesado para todo mundo, a gente sabe disso, os desafios que nós enfrentamos, mas está na hora de nós nos posicionarmos. Por quê? Porque o reino de Deus precisa de nós. Pastor, mas eu me sinto nada, eu estou cansado, estou abatido, eu estou morrendo. Mas não vai morrer, não vai ficar mais abatido. Vai receber de Deus força, porque Deus colocou você aqui e nós precisamos de você. Entendeu? Ah, pastor, mas onde eu estava, puxaram meu tapete. Então, passa a andar no chão, sem tapete embaixo. Eu quero ver alguém puxar. Somos nós que vamos fazer. Somos nós. Deus colocou você aqui. Fale com Ele. Descubra qual é o seu potencial.